Vocês já pararam para pensar sobre o que vocês pensam? Vocês já pararam por acaso para tentar entender o porquê de vocês pensam no que vocês pensam? Porque é basicamente aquilo que a gente pensa de modo consciente ou de modo inconsciente, acredito eu, que faz com que nossas ações, nossas atitudes sejam mudadas, fazendo com que a gente muitas vezes, diga-se de passagem, chegue a fazer certas coisas das quais a gente nem se toca, nem para pensar, na verdade, o porquê de a gente fez aquilo, o porquê que a gente fez aquilo. Quanto mais a gente vive alienado daquilo que molda nossas percepções do mundo que nos cerca, daquilo que está à nossa volta, mais a gente fica à parte daquilo que constitui nossas ações, nossas atitudes. Lógico, eu não estou me referindo aqui de tudo aquilo que nós fazemos, mas uma boa parte a gente faz quando você não tem a consciência, quando você não tem a noção do que é que está motivando cada passo teu, cada ação, cada atitude, cada palavra que sai da tua boca. Quando a gente não tem a noção do que é que está por trás de cada atitude dessa, agir ou falar, a gente se torna alienado. Eu estou pegando, na verdade, essa palavra emprestada porque acho que ela é utilizada em um outro contexto. Não sei se Marx, provavelmente, usa ela num contexto bem específico. Na verdade, Marx partiu de várias referências, mas especialmente de Hegel e Feuerbach, para aplicar o conceito especificamente ao trabalho e às relações de produção no capitalismo. Mas vou usar ela aqui na falta de uma palavra melhor que está me vindo na mente agora. A gente se torna alienado das nossas atitudes e do que está regindo elas, do que as rege. Porque cada atitude é precedida por um pensamento, que é precedida por uma emoção. Eu não sei qual que vem antes, mas enfim, eu acho que vocês me entenderam. Então, quando a gente vive de modo a estar cada vez mais não consciente daquilo que está passando por nossa cabeça, através daquilo que a gente ouviu, seja como um senso comum, ou seja como aquilo que tem um certo eco, não é? Nos pensadores, nos grandes pensadores, nos grandes filósofos que já passaram por essa terra, a gente meio que pela não consciência de todos esses pensamentos que englobam nosso repertório mental, nosso background, para usar uma palavra estrangeira, nosso background, né, que faz com que a gente ganhe uma certa robustez de pensamento, uma certa robustez daquilo que a gente consegue encontrar, daquilo que a gente consegue, na verdade, acessar quando a gente precisa pegar uma referência, pegar um exemplo, ou seja lá o que for, para compor nossa forma de se expressar e principalmente para moldar nossa forma de agir. Porque eu acredito que ninguém veio no mundo como uma tábua, mesmo não acreditando que nós não viemos ao mundo como uma tábula rasa, ou seja, totalmente totalmente à parte, né? Na verdade, sem mecanismos apropriados para se conhecer o mundo na qual nos cerca, eu acredito que sim, que a gente veio com certas categorias que faz com que a gente interprete o mundo da forma como a gente interpreta. Eu estou falando, me referindo às coisas básicas. Eu acredito que isso é kantiano, ou seja, é referente à filosofia e a toda a construção, na verdade, filosófica
dirigida, né, construída por Immanuel Kant, o alemão do século 17, 18, enfim. Aí o que acontece? Quanto mais ciência a gente tomar daquilo que nos constitui, daquilo que constitui, na verdade, nossa forma de pensar, que vai moldar, consequentemente, nosso modo de agir, então a gente passa a se tornar pessoas mais conscientes das nossas atitudes. É aquela velha máxima, né? Não só pensar naquilo que a gente faz. Não só, quer dizer, é aquela velha máxima. Não só devemos pensar antes de falar ou agir, mas também na medida em que a gente fala e na medida que a gente age, a gente tem que pensar sobre tudo aquilo que a gente faz e fala. Então, eu acredito que a respeito disso, tanto faz uma coisa, tanto faz indo quanto vindo. Ou seja, é uma via de mão dupla, na verdade. Foi o que eu estava querendo dizer. A gente deve pensar, obviamente, antes de falar, para não falar besteira quando abrir a boca, e principalmente pensar antes de agir, porque ações, assim como palavras, têm consequências, e ações bem mais, né, são bem mais gravosas do que palavras, né, em alguns contextos, óbvio. Então, agir, não só pensar antes de falar e agir, mas também pensar depois que a gente fala e que a gente age. Pois só assim a gente vai, eu acredito que chegar a um nível não de excelência. Pensar em excelência nesse caso seria idealista demais, acredito eu. Mas para minimizar erros, mitigar ações deletérias que faça com que a gente seja visto como pessoas não tão agradáveis de se lidar e, de certa forma, se tornar pessoas melhores, por que não, né? Afinal de contas, para que estamos aqui?